Olá, estamos de volta e continuaremos o nosso trabalho com o conteúdo Ortografia Complexa. Onde nós estamos? Aqui, olha, no ponto 5.1. Já avançamos, é a segunda fase aí do nosso conteúdo Ortografia. Logo depois, nós falaremos sobre acentuação gráfica, porque desta forma nós estaremos fechando a parte de fonologia do edital. O edital ele é predominantemente semântico, mas ele cobrou fonologia, pelo menos em 2 tópicos, isso ficou bem tranquilo, ortografia e acentuação gráfica. Mensagem, você já sabe, né? Você já sabe perfeitamente que o sucesso é acúmulo de pequenos esforços, repetidos dia após dia, dia após dia. Já passamos pelo tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, estamos aqui em ortografia. Vocês sabem perfeitamente que sem foco e sem ação não há vitória. Passo por esse percurso porque eu preciso que você memorize o edital, para que você entenda que o trabalho está íntegro, que eu estou de fato entregando a você tudo que eu prometi. Aula, 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 somente sobre o edital, para que você leve o suco da laranja, o bagaço, já joguei fora. Estou entregando a você aquilo que de fato você precisa saber. E aí, vamos relembrar o conceito de ortografia? Ele faz diferença. Ortografia é o sistema no qual a escrita das palavras está convencionalizada. Graças a ela, a grafia dos vocábulos é preservada e sistematizada. A palavra ortografia é composta por 2 radicais de origem grega. Orton, elemento usado como prefixo, que significa direito, reto, exato, e grafia, ação de escrever. Sendo assim, ortografia significa ação de escrever direito. E agora, prepare-se, porque eu vou chamar um grupinho que dá muito trabalho para os brasileiros. O que falar de acerca, acerca e acerca? Vamos arrumar a casa? Vamos tirar todas as dúvidas com relação a essa ortografia? Então, professor, as 3 situações existem? Sim, vamos com calma. Acerca junto significa sobre, assunto. Discutiremos acerca do aumento do seu salário. Mas existe também a cerca, que é a soma do artigo a com o substantivo cerca. Então, a cerca não resistiu ao vento e desabou. Você percebeu que cerca aqui realmente é o substantivo? Mas não para aí, não. A cerca de é expressão que indica medida aproximada. Aqui também cabe a combinação com o verbo haver. Chegou aqui há cerca de 2 horas, quero dizer, aproximadamente 2 horas. E você já sabe porque o verbo haver entrou no contexto. O A com H significa passado. Ele chegou aproximadamente, mas é conceito pretérito. Estamos a cerca de 2 quilômetros de sua cidade. Mais uma vez, é a aproximação, mas não é a aproximação no tempo, né? É a aproximação na distância. Preciso memorizar essas situações. Muito bem, tão pouco junto, tão pouco separado. Como eu vou memorizar isto, professora? Como todos nós, você vai memorizar olhando para a palavra, buscando o significado e usando, porque é o uso que vai levar essa memória, uma memória de longa duração. Vamos nós? Tão pouco junto é um advérbio equivalente a também não, nem. Exemplo, a piada não foi inteligente, tampouco engraçada. Também não foi engraçada, nem foi engraçada. Tampouco separada é um advérbio de intensidade, o tão mais o advérbio de intensidade, ou um pronome indefinido com sentido de quantidade, intensidade. Como tão pouco
Não sei por que engordo. Não sabia que havia tão pouco petróleo naquele país. O que eu quero que você anote, porque vai ajudar. Eu sei que é muita matéria para estudar. Sempre que essas palavras aparecerem separadas, exemplo, tão pouco junto, tão pouco separado. Quando aparecerem separadas, porque eu vou trazer outras sequências para você, você vai associar a quantidade. Isso dá certo e vai facilitar sua caminhada. Então, tão pouco junto significa nem, também não. Mas quando eu separo, traga à mente logo o sentido de quantidade. Próximo par, traz com S e traz com Z. Meu aluno, preste atenção, pelo amor de Deus. Traz com Z é verbo, indicação de trazer. Ele traz presentes para os filhos. Mas traz com S é advérbio, indicando lugar, direção. Cheguei para trás. Afaste-se do fogo. Na verdade, chegue para trás, afaste-se do fogo. Você percebeu também como a matéria acentuação, ela comprometeu a grafia? Traz, mesma pronúncia. Mas o traz com Z é um monossílabo? Não. É, sim, é um monossílabo, porque vocês confundem monossílabos com oxítonas. Para ser oxítona, tem que apresentar pelo menos duas sílabas. Então, traz é um monossílabo. E é um monossílabo terminado em Z. Você vai acentuar? Não. Mas e o traz terminado em S? É um monossílabo também, mas ele é acentuado porque ele terminou pela vogal e seu plural. Traz. A regrinha diz: devemos acentuar os monossílabos tônicos terminados por A, E, O e seus plurais. Por isso que traz com S apresenta acento. Essa aula é a próxima, acentuação gráfica. Mas e aí, você memorizou os significados? Traz com Z é verbo, mas traz com S é um advérbio de lugar. Próximo é também muito interessante, o próximo pacote. Você já decorou. Usa com perícia. Seção, seção, seção. É, porque o povo sofre com a cerca, 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 mas a galera também sofre com essa seção. Memória visual, memória motora e semântica, hein? Vamos nós, esse triozinho do barulho. Seção com C, ato de ceder. Vou assinar um contrato de cessão de direitos com você. Seção com 3 S's, primeiro e depois o dígrafo. Período de tempo que dura uma reunião. A sessão legislativa vai atrasar de novo. E sessão com C cedilha? Ponto ou local onde algo foi cortado ou dividido. Lembra da fração matemática, que também é com C cedilha, né? Procure seu liquidificador na seção de eletrodomésticos. Próximo par, ao invés de, invés de. Ao invés de, fazer o contrário, o inverso, usado como antônimos. Ao invés de se entregar ao nervosismo, permaneceu calmo. E quando eu devo usar em vez de? Uma coisa no lugar da outra. Em vez de você ficar pensando nele, pense em mim. Na dúvida, nas redações, use sempre em vez de, que serve para qualquer caso. Não entendi, professor, então preste atenção. Eu só posso usar o ao invés de, se na estrutura aparecerem antônimos. Feito? Mas em vez de, eu posso usar com antônimos ou uma coisa no lugar da outra. Então, espertamente, para uma aula de redação, para a produção textual, você não quer correr riscos em vez de. Mas é importante você conhecer essas duas situações, porque a sua prova será objetiva, vai ter de marcar. E aí você já sabe que as duas formas estão corretas. Próximo desafio. De encontro
ao encontro de. Eu costumo brincar que quando nós vamos de encontro a, vem guerra. Mas quando vamos ao encontro, já é paz. Não entendi, professora. Então venha que você vai entender. De encontro a, ao encontro de. Parece, mas não é a mesma coisa. De encontro a significa contra, em sentido contrário, sentido de choque, oposição, discordância. O carro desgovernou-se e foi de encontro a um muro. Já a estrutura ao encontro de significa a favor, no mesmo sentido de ideia de concordância. A criança, toda feliz, correu ao encontro de seu pai. Você já entendeu, né? De encontro a é discordância, é briga, mas ao encontro de reina a paz, nós concordamos. Próximo desafio, professora, já está em tela. De mais separado, de mais junto, que nós já tínhamos combinado que quando essas expressões aparecerem separadas, haverá a ideia de quantidade. De mais, oposto de menos. Não acho nada demais desse filme. E o demais junto, quer dizer muito, o restante. Esse filme é bom demais, ele é maravilhoso. O líder fala, os demais ouvem. Próximo desafio, senão junto e senão separado. Agora eu peço para você dobrar as atenções. A diferença entre senão junto e senão separado comporta diversas situações. Verifique sempre se o não pode ser retirado e confirme que é uma palavra independente. Vejamos. Senão, esse se é uma conjunção condicional mais o advérbio de negação. Se não revisar regularmente, esquecerá o conteúdo. Se não, é uma condição. Se não revisar regularmente, você esquecerá o conteúdo. Professor, e se eu revisar? Você não esquecerá. Então, esse se não separado, no comum, você aciona com conjunção condicional mais o advérbio. Se não separado. João perguntou se não haveria aula. Observou? Viu que agora esse se já não mais é uma conjunção condicional, e sim uma conjunção integrante? João perguntou isto. Pensei em fazer alguma coisa, se não para ajudar, ao menos para distraí-lo. Esse senão também pode trabalhar com o pronome apassivador e o advérbio. Você deverá ter muito, mas muito cuidado é com o vocábulo se. Você percebeu? O se pode ser conjunção condicional, pode ser conjunção integrante, pode ser pronome apassivador. Há verdades que se não dizem, que não são ditas. Essa colocação pronominal estranha é muito cobrada em prova. É a nossa apossínclise. No dia que estudamos colocação pronominal, eu apresentei esse fenômeno a você. Apossínclise é quando eu uso o poa, o pronome oblíquo átono, em mais de uma condição, simplesmente porque a estrutura autoriza. Neste caso, a verdade que se não dizem, nós temos a partícula que é um fator atrativo, né? E temos o não. Então, essa primeira estrutura causa estranheza, mas está correta. O que eu quero é que você preste atenção nas possibilidades classificatórias da palavra se. Isto cai em prova e derruba muita gente. Você já notou? O se, no comum, é conjunção condicional. No comum, as pessoas usam com esta intenção. Mas você vai para uma prova. Esse se pode ser conjunção integrante. Como eu faço para descobrir? Use o macete do isto. Esse se pode ser partícula passivadora. Basta trazer a forma analítica. Estuda, testa, porque vai dar certo. O importante é que você está tendo acesso a essa informação antes da sua prova. Mas não parou.
há mais para compartilhar. Senão junto, ao contrário, mais, mas também, mas assim, a não ser, exceto. Venha, senão vai se arrepender. Ele não é grosseiro, senão verdadeiro. Não só estudo, senão trabalho e cuido dos filhos. Não saia, senão com os primos. Ninguém, senão Deus, poderia salvá-lo. Não faz nada o mês inteiro, senão passear. E aí, o que você achou desse senão? Merece ou não merece atenção? Professora, todas as ortografias complexas foram trabalhadas nessas 2 aulas? Não, né, meu aluno? Nós estamos trabalhando aquelas mais recorrentes. Eu preciso falar algo para você. Ortografia não é conteúdo que se domina em 1, 2, 3 aulas. Ortografia é um compromisso que você, brasileiro, vai ter a vida inteira. Se você quer representar bem seu idioma, se você quer se comunicar com assertividade, clareza, precisão, você precisa da memória motora para saber como redigir o vocábulo. E precisa do valor, do sentido, do significado, para que você não crie confusões. Porque da mesma forma que os parônimos ameaçam, né? Parônimos, palavras parecidas. Qual é o certo? Imigrar ou emigrar? Retificar ou ratificar? Imergir ou emergir? Da mesma forma, a ortografia complexa também tira o sono de muita gente. Preciso que você continue essa investigação. E eu espero você para o nosso próximo bate-papo. E eu vou entregar aquela mensagem para que você nunca, nunca se esqueça de que é a prática que vai levar você à perícia. Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia após dia, dia após dia. É o caminho da perícia. Se você quer encontrar os grandes lá no topo, faça o que muitos não fazem: disciplina, foco e sucesso. Até daqui a pouquinho.